E aí, Kim, que tal a terceira via se tomando corpo aí, se mostrando para o brasileiro? Terceira via, começando pelo João Dória. Tá interessante ver essa treta do PSDB, aquela típica treta que a população adora torcer pela treta. Dória, no estado de São Paulo, ele realmente tentou tomar conta, né, do PSDB para si, colocou Marco Vignoli para governar com punho de aço o Diretório Estadual de São Paulo. Tiveram que fazer estão tentando fazer várias filiações de prefeitos, membros como um todo, para tentar vencer as prévias. As prévias do PSDB não são apenas assim, tem maioria, não. Vai ser o somatório dos percentuais dos diversos grupos, membros, prefeitos, senadores, pega lá o percentual, vê quem tem mais, vai ser o candidato do PSDB. E o Dória teve essa derrota acachapante, né? 92 filiações foram barradas pela Executiva Nacional, apoiadas pelo Eduardo Leite. Então, a situação para o Dória não está muito boa. O mercado, inclusive o próprio mercado, vem conversando sobre isso. O empresariado já está dando repercussão sobre o assunto. Já se fala até na possibilidade do Dória deixar o PSDB caso ele perca nas prévias. E aí se fala aí para qual partido o Dória poderia ir. Quem sabe o MDB, quem sabe até o PSD do Kassab. Já falando do PSD, essa do Datena é interessante. Gustavo, o Datena, sim, ele aparece nas pesquisas. Já teve uma pesquisa no início do ano, no meio do ano, foi em torno de maio, junho. Teve uma pesquisa para o Senado de São Paulo e o Datena tem em primeiro lugar. Ele já tem quase 30% dos votos. Ele não é besta, ele não ia se jogar à presidência, ele sabe que não tem chance de ganhar. Mas para o Senado em São Paulo, no cenário que a gente tem, que não tem nenhum grande candidato, ele tem altas chances de realmente acabar sendo eleito. É uma única vaga. Só que o interessante dessa filiação do Datena ao PSD é o seguinte: atualmente, todo mundo vem acompanhando as movimentações do Kassab para tentar emplacar o vice do Lula, tentando emplacar o Pacheco. Já teve conversas, o Renan Calheiros conversou com os senadores do PT para apresentar o Pacheco. O Lula já se colocou aberto, falou para o Kassab, beleza, a gente pode conversar, só que tem um grande empecilho, porque hoje a campanha nacional do Lula, ela está disposta a abrir mão dos estados, abrir mão de governos, abrir mão até do Senado, desde que tenha uma forte aliança para fazer uma grande frente ampla, porque o presidente que foi eleito em 2023 não vai mudar muito o cenário, vai precisar da Câmara para poder governar, daí a tal da frente ampla. Então, hoje o PT, ele sabe que ele realmente precisa do PSB, é um partido da esquerda como se fosse o MDB, e o Ciro Gomes também está de olho, então seria aí um apoio determinante. Só que o PT também quer o Kassab, porque vai ser um partido também importante, seria o MDB do PT. Então tá essa tríplice aliança para ela se formar e tomar corpo, tem alguns entraves. O PSB, ele não quer abrir mão de jeito nenhum de disputar o governo em São Paulo e no Rio de Janeiro. O PSD do Kassab também não quer abrir mão de disputar em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na verdade, ele até pode abrir mão em São Paulo, e aí que está o ponto. Tem uma conversa que era o seguinte, vamos aqui, o Haddad, ele vai vir como candidato a governador, o Márcio França, que é do PSB, vem candidato a vice, pro PSB tá ótimo, eles não precisam ser os governadores, pode ser o vice, só tá na chapa. E aí o Geraldo Alckmin viria como Senado. O Datena entrando no PSD, não tem nenhuma chance do Alckmin vir mais como senador. E aí vai fazer como? Então, acaba gerando um empecilho. Nada que também não possa ser contornado, o PSB desiste. Eu duvido que o Haddad vai desistir de concorrer, o PT tem candidato de São Paulo. Então já entrava, tem que ver como é que vai fazer, porque no Rio de Janeiro também se fala para o Marcelo Freixo aceitar como vice o Felipe Santa Cruz, ou o Freixo ser o vice do Felipe Santa Cruz. Então essa entrada do Datena muda um pouco o cenário. Os interlocutores aí do Alckmin, nas entrevistas que deram, gostaram, porque realmente para o Alckmin, se ele for ser candidato ao governo e tiver o Datena, ajuda, é um nome que traz votos, tem muita gente de São Paulo que não acompanha a política, assim, no Brasil como um todo que não acompanha, vê o Datena, vê aquele apresentador, combate o crime, não gosta de bandido, então, pô, vou votar no Datena, pô, tá com o Alckmin, vou votar no Alckmin. E falando do Sérgio Moro, para mim, tem muito a ver também com essa questão do Datena. O Sérgio Moro, para mim, é a figura que é assim, um retrato da imaturidade e da falta de conhecimento de política por parte do povo brasileiro. As pessoas que gritam que a Rede Globo é uma péssima emissora são as mesmas pessoas que compraram a história que Moro é um herói. Quem formou Moro como herói foi a Rede Globo, que deu holofotes. A gente normalmente deu holofote, beleza, porque foi uma operação, que foi atrás de alguns políticos e tudo mais. Só que não é a primeira vez. Lá no passado, Moro... A primeira grande operação que todo Moro aparece aí no cenário nacional foi o Banestado.
Ninguém até hoje viu o Sol nascer quadrado. Ninguém. Já tem mais de uma década que teve a finalização da operação, teve uma CPMI que entregou alguns materiais, algumas quebras de sigilo. E aí, onde é que está o Ministério Público Federal, o pessoal do Sérgio Moro e tudo mais? Moro hoje ele fez o desserviço de via as redes sociais lacrar, como se fosse alguém aí da esquerda, colocando uma foto do preço da gasolina, falando, que rompeu o teto de gastos, é um absurdo. Cara, o Moro falar isso é uma coisa assim que é tão ridícula, porque o seu principal assessor de comunicação, que o Brasil conhece, é o Diogo Mainardi. O Diogo Mainardi fala assim que o Pércio Arida já está pronto para entrar no campo para ser o economista do Moro. O Pércio Arida, além de ser um antigo economista do Alckmin, é um cara que criticou o teto de gastos. Ele criticou, cara, tem que realmente furar. Aí vê o Moro falar para ter responsabilidade. Pô, que hipocrisia é essa? Moro diz que é o líder do combate à corrupção. A própria Veja ontem mostra uma matéria que no Podemos, 10 dos 19 parlamentares têm ou tiveram problemas com a justiça. Esse é o herói do combate da luta contra a corrupção. Aí você ainda vê assim como é um absurdo. Mais uma vez, os principais assessores de comunicação do Moro aí, o Mainardi, o Dantas, eles estão literalmente, sem sensacionalismo nem nada, mostrando que o Moro vem percorrendo os mesmos passos de Lula, os passos que Lula tomou no âmbito das campanhas eleitorais. O que é que Lula fez no passado? A carta ao Brasil. O Dantas está lá falando, o Moro tem que usar esse evento para fazer a carta para o povo brasileiro. Eu falei, pronto, está emulando o Lula. Aí depois fala, o Moro vai conversar com a Febraban. Aí o Mainardi vai conversar com o Febraban. Quando o Lula só ganhou tração, quando ele conversou com a Febraban. O Moro virou uma ideia. Exatamente como dizem, o Lula virou uma ideia. Sim, você vê, cara, vocês estão emulando as mesmas estratégias políticas do Lula. É sério isso? Entrando para um partido que mais de 50% tem problemas na justiça. Você é o grande ás do combate à corrupção, que fala que tem que ter responsabilidade fiscal e está conversando com o economista contrário ao teto de gastos. O que está acontecendo? E aí você vê os apoiadores do Sérgio Moro, não sabe, ele não sequer sabe argumentar. Aí não, Bolsonaro traiu o Moro, olha só o que o Bolsonaro fez. Você fala, cara, você não tem noção do que foi que esse juiz fez ao longo da vida dele, o que é que ele defende, os áudios que já saíram na época da Vaza Jato e tudo mais. Sabe, pelo amor de Deus, bota o pé no chão. Sabe, mostra, eu vejo assim com profunda tristeza a falta de conhecimento da história do Brasil e da atuação do Sérgio Moro enquanto juiz. É algo assim, eu fico de boca aberta.